sobre aquilo que Deus vê, aquilo que Deus sabe e aquilo que nós podemos fazer diante daquilo que Deus vê e sabe sobre as nossas vidas. Todos nós que temos já um tempo de cristianismo, conhecemos facetas da vida deste homem, cuja vida é admirada, cujos feitos são honrados, lembrados, não só por Israel, mas a Bíblia toda, do Velho ao Novo Testamento, exalta a vida deste homem chamado Davi, até ao ponto da Bíblia enfatizar que Jesus veio da linhagem de Davi, né? Da herança de Davi, da família de Davi. E a família de Davi, ela é a linhagem real que não há destruição. Na divisão dos dois reis, do reino em dois, a dinastia de Davi, ela permanece até Israel ser destruída nos anos 70 da era cristã. Davi tinha a sua linhagem e o prolongamento da sua existência sobre a terra, coisa que não aconteceu com os reis da outra parte do reino de Israel, quando o rei era morto e toda a sua família, todos os seus parentes eram destruídos e outro clã assumia a dinastia do reino. A de Davi, cuja capital era Jerusalém, ela permanece ao ponto de que desta linhagem vem Jesus, porque José era desta linhagem. E é interessante que não era Maria, que era da tribo, da linhagem de Davi. Uau, que coisa, isso dói no coração do músico, hein? Vê se quebrou, varão. Acho que não, né? Ok. Então José é quem era da linhagem de Davi, não Maria. Mas Maria é o instrumento que gera, né? Sem a participação de José. Mas Maria só foi escolhida também por ser pura, bem-aventurada, mas porque ela era noiva de José. Senão ela não teria entrado. Porque Jesus veio dessa linhagem. E José entra na cronologia da vida de Jesus, por ser também da linhagem de Davi. Então Davi, ele entre tantas coisas, ele é chamado de um matador de gigantes. E não foi uma só vez que Davi matou um gigante. Se você ler a história de Davi, você vai ver que por 2 ou 3 vezes Davi enfrenta os gigantes filisteus. Há uma passagem que a Bíblia diz que Davi se opôs a um gigante filisteu que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé 6 dedos. E ele luta ao ponto de que outros valentes dele vêm lutar e ajuda Davi a matar esses gigantes. É o matador de gigantes, um homem de pouca estatura, um homem sem muita capacidade física na sua postura, de altura, de envergadura, mas um valente de Deus, né? Isso já nos leva, já nos remete a uma condição de que diante de Deus nós não precisamos ter muitos atributos humanos para vencer os gigantes da nossa vida. Nós só precisamos crer, confiar e depender de Deus, que os nossos gigantes vão cair diante do Senhor, né? Os irmãos de Davi, desde a escolha por Samuel, eram fortes, bonitos. A Bíblia chega a falar do irmão de Davi, moreno, alto, forte, bonito, talhado na guerra, na espada, no escudo, na montaria, e impressiona até o coração de Samuel, quando ele vai à casa de Jessé, para escolher um rei orientado por Deus. Você lembra dessa passagem?
E quando esse irmão passa, porque os irmãos de Davi todos foram sendo apresentados, e quando esse irmão de Davi passa, esse moreno alto, bonito, Samuel diz: eis que está diante de mim o rei de Israel. E Deus cochicha no ouvido de Samuel e diz: não, Samuel, não é esse não. E pergunta para o pai se tem mais algum filho. E Samuel, meio constrangido, pergunta: passaram todos os seus filhos ou você tem mais algum? Tem um pastorzinho de ovelhas, um adolescente que está lá no campo cuidando das ovelhas. E Samuel diz assim: dá para trazê-lo aqui? E vem aquele menino raquítico, seus 16 anos de idade, um cajadozinho, uma funda do lado do seu bisaquinho. A funda era uma arma de proteção, feita uma baleadeira, só que não tem duas cordinhas com um couro, onde eles botavam pedra e girava, e com maestria eles acertavam os animais que vinham atacar suas ovelhas. E Davi chega e se apresenta cheirando a bode, ovelha, vindo do campo, e Deus disse assim para Samuel: esse é o rei de Israel. E a resposta de Deus para Samuel é: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. Eu vejo o coração, eu vejo as intenções, eu vejo a fé, eu vejo o caráter, eu vejo a dependência, das pessoas que querem me seguir. A gente vai encontrar em volta das igrejas evangélicas muitos homens que aparentemente, por sua aparência, jamais seriam pastores. Se fôssemos escolher pastores pela aparência física, 98% dos pastores não seriam aprovados, porque não têm uma boa aparência. São homens simples, às vezes gente sem muita capacidade intelectual, mas um coração cheio da graça de Deus, e consegue conduzir os seus rebanhos. Davi, ele é escolhido, ele é ungido, mas ele não assume como rei, porque já tinha um rei, e ele era um adolescente. O fato que acontece, que transforma Davi em um pastor, para alguém admirado, honrado, respeitado, é quando naquela situação do gigante filisteu afrontar por 40 dias o exército de Israel, Davi vai levar uns biscoitos trelosos para os seus irmãos, com as Coca-Colazinhas, e quando ele chega lá, ele ouve aquele insulto. Não é nem o gigante, é o escudeiro do gigante, que apresenta-se todo pomposo, Tem homem em Israel não para lutar contra o meu campeão. 40 dias ele humilha, 40 dias ele põe Israel numa situação de desgraça, de humilhação, de vergonha, porque o bonitão forte, irmão de Davi, que Samuel queria escolher como rei, estava agachado na trincheira, olhando para o gigante filisteu, dizendo assim: se ele fosse menor, dava até para encarar, mas ele é grande demais, o escudo dele pesa quase 15 quilos, a espada dele pesa uns 25 quilos, só ele tocar em mim com a espada eu já morri. E ele estava lá na trincheira, e Davi chega, aquele moleque de seus 16 para 17 anos de idade, ele ouve aquilo e diz assim: quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse que não é consagrado a Deus, que está afrontando o exército do Deus vivo? Ele afrontava o exército de Saul, mas para Davi, aquele exército era do Deus vivo. E Davi diz assim: eu luto contra esse cabra. E os irmãos de Davi tentaram persuadi-lo, dizendo: deixa de te amostrar, Davi, tu é só um pastor de ovelhas, tu não sabe nem pegar numa espada, como é que tu vai enfrentar esse gigante, esse atleta, esse vitorioso dos filisteus? O cara tem para mais de 2,10 metros de altura, a envergadura dele é uma coisa impressionante, e ele, quando vai para a guerra, ele mata milhares. E aí a notícia chega ao rei,
Saul também, que é um homem de 1,80 m e tantos, quase 90, Saul tem medo de enfrentar Golias. Irmãos, numa situação dessa, qualquer um que se predispõe a enfrentar é bem aceito. Já que ninguém quer, vai tu. E botar a armadura de Saul, né? Aí a gente vai lá para Efésios, quando Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Tentaram botar a armadura de Saul em Davi. Davi não consegue nem andar direito, pelo tamanho da armadura, pelo peso da armadura. E Davi disse, não vou lutar com isso. Pegou 5 pedrinhas, alguns pastores, forçando o texto, diz que essas pedras significavam Jesus. No texto não fala nada disso. O porquê que ele pega só 5 pedras também eu não sei. Mas ele pega 5 pedrinhas, bota no seu bisaco. E ele vai ao encontro do gigante. O gigante olha para aquela cena e se sente afrontado. Sim, mandaram um pirralha para lutar contra mim, não tem homem em Israel. E Davi brada de lá dizendo assim, tu vens a mim com lança e espada, mas eu vou a ti em nome do Deus Todo-Poderoso. E ele olha, não tem espada, não tem escudo. Ele diz, eu sou por acaso um cão sarnento que tu veio com pedras para expulsar? E Davi acerta uma pedra exatamente na fronte do gigante, o único local onde ele poderia acertar para vencer aquele gigante. Deixe-me dizer uma coisa para você, quando você põe seu joelho no chão, quando você clama a Deus por vitórias que você não pode obter, Deus sabe aonde atingir o seu inimigo. Deus sabe o ponto exato de destruir o inimigo que afronta a sua alma e a sua vida. Você olha para o tamanho do seu problema e você diz assim, eu não consigo, eu não posso, eu não sei como. Mas quando você confia em Deus e ora, e clama, e chora, e jejua, e ora, Deus sabe como acertar o inimigo para tirá-lo do afrontamento contra a sua vida. Então nunca lute, mesmo que seja num padrão humano, um amigo do trabalho, um vizinho, nunca lute no plano físico. Não bata a boca, não discuta, não rebaixe a sua fé, não vá lutar no mesmo pé de igualdade de um ímpio, seja lá ele quem for. Saia da cena, ponha seu joelho no chão, clame a Deus, porque na verdade ele está sendo usado por alguém para afrontar você. Então quando você for lutar suas guerras, chame Deus, porque Deus sabe lutar por você, e Ele sabe atingir o seu inimigo para derrubá-lo, apenas com um ato de fé da sua vida. Esse é Davi, um matador de gigantes, que casa com a filha do rei, que gera ciúme no coração do rei, ao ponto desse rei pensar que Davi poderia tomar o seu trono, e por ciúme e inveja, porque eu costumo dizer que quem destrói o profeta são os seguidores dos profetas. Os tapinhas nas costas, os aplausos, as palavras de exaltação, destrói, mata o profeta. E na verdade, essa semana nós, só fugindo um pouco aqui do assunto e entrando nesse termo, nós estávamos conversando essa semana, eu, pastora Ângela, Iveson, outra pessoa, não lembro agora quem, que na verdade o ídolo humano, seja ele de qual segmento for, e vamos jogar aqui para dentro da igreja, não da nossa, mas do Evangelho de Jesus, por que que a igreja, ela está tornando homens e mulheres deuses e ídolos? Porque nós temos uma carência e uma necessidade de nos projetarmos no outro. Então o outro canta bem e eu não sei cantar. Então eu me realizo seguindo, eu me realizo, não sei se adorando ou gostando do outro ou da outra, porque na verdade eu queria ser o que o outro é.
eu queria fazer o que o outro faz. Como eu não consigo, eu me projeto nele. Então eu passo a admirá-lo, eu passo a até ovacioná-lo como um ídolo para a minha vida, porque eu gostaria, em muitas situações, de ser aquilo que aquela pessoa que eu admiro é. É uma projeção de uma imagem criada que nós gostaríamos ou de ser ou de ter, né? Por que é tão fácil ao mundo lançar os seus ídolos dos segmentos sociais? Porque as pessoas seguem, adoram e às vezes até investem, porque elas gostariam de ser aquilo que o ídolo é. É uma projeção. Trazendo isso para um plano espiritual, o profeta, muitas vezes, e olha, isso aqui não tem nada a ver com a situação atual da nossa igreja, mas eu estou falando de um modo em geral. Às vezes nós não conseguimos uma projeção lá fora, na vida secular, profissional, e aí conhecemos Jesus, e aí Jesus começa a fazer uma obra em nós, através de nós, e nós começamos a perceber que o sucesso que eu não fiz lá fora, pela misericórdia de Deus, Ele está fazendo aqui dentro. E se nós não tivermos cuidado, zelo, e começar a pegar aquilo que pertence a Deus, e trazer para a nossa vida, a nossa ruína vai ser grande. Os aplausos, né? Eu fico estarrecido quando se faz um congresso e as pessoas ficam ovacionando o cantor, a cantora ou o pregador. Depois, eu não vejo nada demais se tirar uma foto, mas quando a gente tira uma foto e a gente projeta essa foto numa rede social, ao lado de um cantor, de uma cantora, de um pregador, qual é o sentimento das pessoas que nos seguem e que nos veem? Poxa, ele conhece fulano, ele tirou foto com cicrano, ele é amigo de Beltrano, olha que coisa legal. Quando Beltrano e cicrano e fulano, às vezes não sabe nem quem nós somos, apenas tiraram uma foto conosco, mas a gente se projeta naquela pessoa também para ser admirado e para passar a ideia de que nós somos amigos dessas pessoas. Então é uma projeção. Aí o profeta às vezes perdem a unção, a graça, porque os irmãos e irmãs começam a supervalorizar aquilo que o profeta ou a profetisa faz. E aí, se não tiver base, estrutura, amor e humildade, a gente se perde, porque a gente vai começar a pegar o que é de Deus e trazer para a nossa vida. Davi não tinha esse problema, irmão. Na área de reconhecimento da glória de Deus, Davi era resolvido. Davi não tinha dificuldade em ser fiel. Na área de fidelidade, Davi era completo. O seu sogro, durante 24 anos, correu atrás de Davi para matá-lo. Quando o seu sogro morre, ele chora a morte do sogro. O escudeiro que vem dar a notícia da morte do sogro de Davi e do seu amigo de coração, ele chora e manda matar aquele escudeiro, porque ele veio com tanta alegria dizer para Davi: olha, Saul morreu, e Jonatas que estava com ele também morreu. E Davi quase questiona, dizendo assim: você me traz essa notícia com alegria, como se eu fosse me alegrar? E Davi chora a morte do homem que o perseguiu por 24 anos. Ele tinha resolvido no coração a questão da fidelidade. Ele nunca quis tomar o reino de Saul, nunca. Sempre fugiu para não enfrentar, para não confrontar, porque ele sabia que aquele trono que Saul sentava não era de Saul, era de Deus. Mesmo ele tendo sido ungido rei por Samuel, ele não ousou ultrapassar o tempo para sentar naquele trono. É só após a morte
de Saul que Davi é chamado para reinar sobre as 12 tribos de Israel. E ele tem um reinado espetacular. Davi reina por 40 anos sobre Israel. Um reinado de conquistas, de alongamento das suas fronteiras, de enriquecimento sobre Israel. Mas durante esse período do seu reinado, ele fraqueja em uma área, não vou dizer simples, mas numa arma que o diabo sempre usa, às vezes com muita eficácia, para derrubar homens de Deus, que é a área sexual. Davi tinha suas mulheres, ele não tinha necessidade nenhuma, humanamente falando, sexualmente falando, de ter relações com a esposa de um dos seus melhores amigos. Urias era um amigo íntimo de Davi, chefe, capitão de uma parte do exército de Davi. E aí ele vai e deita com Betseba. Ela é engravida, não existia preservativo, nem anticoncepcional. Betseba engravida. E no outro dia chega e diz para Davi: estou prenha. E Davi arma uma emboscada para matar o marido, para a mulher enviuvar e ele ter a condição de poder casar com aquela mulher que ficava viúva. Você conhece a história. Ele manda trazer Urias do campo de batalha. E Urias chega e ele diz: você está cansado, muito tempo no campo, deite-se com a sua esposa. Não se tinha teste de DNA, a não ser que o menino nascesse com a cara de Davi, né? Aí Urias dorme na porta do quarto com o seguinte pensamento: não posso desfrutar de um prazer, mesmo que lícito, enquanto os meus soldados estão no campo de batalha. No outro dia Davi sabe que Urias não deitou, fica desesperado, diz assim: tentei armar a emboscada para me livrar do adultério, né? Da formação, da gestação desse filho, mas o cabo é muito fiel. Aí chama outro comandante e diz: põe ele numa emboscada, aonde o exército inimigo é forte, põe ele com uma guarnição pequena, para que ele morra. Ele é o autor intelectual de um crime. E Urias de fato vai, e Urias é assassinado, morto pelos inimigos. Davi sabe da história, com o sentimento de que está sentindo aquela pena, que pena que Urias morreu. Isso é o sentimento de alguém que está sentindo uma dor falsa, né? É alguém que é infiel, alguém que é injusto, alguém que arma tudo. Você já ouviu muitas histórias assim, de gente que mata o outro e vai para o enterro, chorar no enterro. Há muito tempo atrás, quando uma emissora tinha um programa que passava os assassinatos mais cruéis, eu vi um que deu vontade literalmente de chorar. Um pai e uma mãe, dono de 2 ou 3 fazendas, com 3 filhos, 2 homens e uma moça, resolve dar a herança dos filhos em vida. Pegou as fazendas, vendeu tudo, ficou só com a dele, e distribuiu o dinheiro para os 2 filhos e a filha. Os dois, um filho e uma filha, bem estruturados, estudaram, pegaram o dinheiro, investiram. O outro, boêmio, gastou tudo com mulher, com meretriz. Isso é um fato real, aconteceu no Brasil. Gastou tudo e veio pedir mais dinheiro para o pai. E o pai disse: meu filho, eu já lhe dei tudo que você tinha direito. E aí, em uma tarde, finalzinho de tarde, começo de noite, essa mãe sentada numa cadeira, um cara encapuzado, chega com uma 12 e dá um tiro na mãe, no peito daquela mulher, e ela fica na cadeira, e o velho corre, e ele dá um tiro nas costas do velho, e no outro dia, chorando, ele está no sepultamento do pai e da mãe. 2 dias depois, descobrem que ele foi quem matou o pai e a mãe para ficar com a fazenda.
Esse era o sentimento de Davi, chorando a morte de Urias, quando na verdade ele foi o autor intelectual do crime. Até aí parece que está tudo bem, mas os problemas começam a acontecer. O filho do adultério morre, nasce e morre. Davi chora a morte do filho do adultério. Ele casa com Betseba. Ficou viúva, ele traz para si, ele casa com ela, porque ele a amava. Esse filho morre. E parece que está tudo bem. Só que Davi esqueceu que os olhos de Deus vê tudo. Tem um homenzinho chamado Natã, profetazinho, daqueles que ninguém dá nada por eles, né? Que aparece do nada. E ele vai a uma reunião com Davi. Ele conta uma história para Davi. Ó rei, 2 homens. Um tinha um rebanho de ovelhas. O outro, uma só ovelhinha, que ele dormia com ela. Era alguém que ele amava. E ele devia determinada quantia para este homem. Não tendo como pagar, o homem que tinha o rebanho pegou sua ovelha e matou. O que se deve fazer com este homem? Davi levanta-se do trono e diz o quê? Este homem é digno de morte. O profeta aponta o dedo e diz: tu és este homem, Davi. Ninguém sabia, mas Davi sabia e Deus sabia. Irmãos, o que me chama a atenção em Davi não é o seu erro, é a forma como ele enfrenta esse erro. Ele olha para o profeta, ele não manda botar o profeta no calabouço, para dar um cala-boca no profeta, para que ele não fale com ninguém do seu erro e do seu pecado. Davi reconhece, diferente de Adão e Eva, e diferente de muitos de nós, que fazemos transferência de responsabilidade. Chama-se a síndrome de Adão e Eva, né? Transferir responsabilidade de erro. Quem pecou? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me levou a pecar. Isso é transferência de responsabilidade. E você, Eva? Não, a serpente me enganou. A serpente não tem para quem passar a culpa, fica quietinha. Mas quando erramos, geralmente jogamos no outro a responsabilidade dos nossos erros. Quando pecamos, transferimos a culpa do nosso pecado para outras pessoas. Não, eu fiz isso por causa disso. Eu errei porque você também fez assim comigo, né? E a gente vai transferindo responsabilidade de erro. A gente nunca assume dizendo assim: Senhor, pequei. E eu pequei contra os céus perante ti. Porque no Salmo 51, que nós lemos no início desse culto, Davi, a primeira coisa que ele faz, depois que a poeira sai debaixo do tapete e o pecado é revelado, Davi assume a responsabilidade do que fez. Ele senta na sua escrivaninha, no seu escritório, e ele escreve o Salmo 51. Diante de Deus, ele reconhece o seu pecado. Se você quiser dar uma olhada no Salmo 51, veja aí o que é que Davi escreveu. Senhor, pequei, e pequei contra os céus e perante ti. Primeiro ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Livra-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Ele pede misericórdia, ele pede que apague a culpa. Sabe por quê? Dê uma olhada para cá agora. O grande problema no pecado não é Deus perdoar o pecado, é nós perdoarmos a nós mesmos. Eu não sei se você vai entender isso. Mas muitas vezes nós erramos, pecamos, falhamos, pedimos perdão a Deus e temos certeza que da parte de Deus Ele nos perdoa. Mas nós muitas vezes não conseguimos nos perdoar. E a gente insiste em viver com essa culpa.
E todas as vezes que lembramos do fato em si, do acontecido em si, nós nos constrangemos, nós nos encolhemos e nós nos sentimos muitas vezes quase nada diante de Deus. Sabe quem faz isso conosco? De não permitir que a culpa saia, é o diabo. Porque se Deus já nos perdoou, quem somos nós para insistirmos numa culpa de algo que fizemos, que já foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus? Por isso que Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua grande bondade. Apaga os meus pecados. E terceira coisa, livra-me da culpa. Tem algo na sua vida que lhe persegue há muito tempo, e todas as vezes que você quer fazer alguma coisa, essa culpa vem. Isso aterroriza você, isso limita você, isso paralisa você em algo que você quer fazer. E o diabo é como se ele pudesse uma corda e segurasse a ponta. E a gente quer avançar em direção à comunhão, avançar em direção à intimidade, avançar servindo a Deus. E o diabo segura e diz assim: você não vai sair daqui. Você lembra do que você fez, você lembra de quem você era, você lembra. Ele está sempre pegando os nossos erros e trazendo culpa, para que a gente não se sinta amado e perdoado por Deus. Não existe pecados que Deus não nos perdoe. Eu não sei se você sabe, mas este fato, Deus poderia não ter registrado nas Sagradas Escrituras. Deus poderia ter pego toda essa situação de Davi, do adultério e do assassinato, jogado para baixo do tapete, não enviado Natã e deixado dito pelo não dito, e transformado Davi num homem perfeito diante de Israel e da sua história de vida. Mas sabe por que a Bíblia não omite, não esconde pecado de ninguém? Não é só para mostrar a fragilidade do coração do homem, é para mostrar para a humanidade que perfeito só tem um, que é Jesus Cristo. Perfeito e puro só tem um, que é Jesus Cristo. Então, os grandes homens cometeram grandes falhas e erraram em coisas que muitos mortais cristãos pequenos não conseguem errar. Davi erra porque vê uma mulher despida e ele a deseja. E ele não tem a hombridade de perguntar. Na verdade, ele pergunta: quem é aquela? A esposa de Urias. Ele poderia ter dito: não posso nem olhar. Mande ela se vestir e sair dali do chafariz. Porque em termos de honestidade, fidelidade, valentia, Davi foi 10. Mas caiu na visão de um corpo de uma mulher. As consequências da vida de Davi por este ato foram tão duras, tão severas. Eu não vou ter tempo nem de entrar nas 3 partes desses salmos, porque esse salmo também é um salmo profético. Irmãos, desculpem vocês que estão aí, porque a maioria está para cá, eu estou me fixando mais aqui, viu? Aí vocês olham para mim, de vez em quando eu dou uma olhadinha para vocês. Esse salmo ele tem uma estrutura que se divide em várias partes, mas o âmago desse salmo é que ele também é um salmo profético. Sabe por quê? Porque na estrutura do salmo, Davi lança uma palavra profética, dizendo assim: Senhor, limpa-me, purifica-me. Sabe para quê? Para que eu possa anunciar a tua salvação aos perdidos. Como salvação, se nos dias de Davi não existia nem esta palavra? Anunciar o que, Davi? Que você vai salvar Israel dos inimigos pela espada e pelo derramamento de sangue?
Ele é um salmo profético, porque Davi está dizendo que a igreja, presta muita atenção, a igreja não pode anunciar salvação se tiver culpa, se tiver pecado, se tiver limitações, se não estiver bem para com o Todo-Poderoso, se o canal de comunicação, de relacionamento, de intimidade, de pureza, não estiver completo, íntegro. É por isso que Davi vai dizer: Senhor, lava-me completamente, eu ficarei puro, para que eu possa anunciar a tua salvação aos perdidos. Esse é um salmo que aponta para os dias da igreja de Jesus Cristo, e no desenvolvimento dessa igreja nesses 2000 anos. Davi está dizendo no Salmo 51 que a igreja, ela precisa limpar suas culpas, lavar seus pecados. Na intimidade para com Deus, a igreja precisa estar em integridade de vida, para que ela tenha autoridade para anunciar quem é o seu rei, quem é o seu salvador. Deus perdoa Davi quando ele escreve esse salmo. Deus purifica Davi, mas Deus diz para Davi uma coisa: a semente que você plantou, ela vai crescer, e você vai colher os frutos amargos dessa semente. Você já ouviu e viu muitos pastores, homens que Deus levantou, que impactou às vezes o mundo com a mensagem do Evangelho, e caíram no mesmo erro e falha de Davi: o corpo de uma mulher em adultério, e o seu ministério foi a ruínas, porque Deus disse para Davi: olha, a espada nunca mais deixará de se levantar dentro da tua casa. O que tu fizestes oculto, eu farei às vistas de todo Israel. E aí você sabe o que vai acontecendo dentro da casa de Davi. Um meio-irmão se apaixona por uma meia-irmã, deseja e não pode, porque são filhos do mesmo pai, de mães diferentes. E um amigo dele diz assim: finge de doente e pede para ela te dar comida no quarto. E aí tu pega, e aí acontece. Ele comete incesto, é isso? Ele comete incesto com a sua meia-irmã, tem relações com ela. O outro irmão toma conhecimento e arma uma emboscada e manda matar esse irmão. Davi toma conhecimento e esse irmão foge. Olha o que acontece: incesto e morte. Esse irmão que foge fica anos fora. Davi nunca o perdoa. E chega um tempo que Davi o perdoa, mas não deixa ele entrar no palácio, não deixa ele sentar à mesa. Ele não pode entrar nem na cidade, ele fica nas portas de Jerusalém, irado contra o pai, porque perdoou o filho de Jonatas. Como é que era o nome dele? Mefibosete. Na fuga, a empregada de Jonatas derruba Mefibosete e ele fica aleijado. E Davi pergunta: tem alguém da casa de Saul que eu possa usar de misericórdia? Você tem o filho de Jonatas, o neto de Saul, Mefibosete. E ele traz aquele rapaz, senta na sua mesa e diz: a partir de hoje, tu vais comer na mesa com o rei. Ele é capaz de trazer o filho do seu amigo, mas não é capaz de perdoar o seu filho e fazê-lo sentar na mesa. Seu filho arma uma revolução, se levanta contra o reino de Davi, e por um dia ele expulsa Davi da cidade de Jerusalém e toma o seu reinado. E do nada, ele pega todas as mulheres de Davi, uma a uma, e ele tem relações com ela no alpendre de Salomão, dentro de uma tenda transparente, às vistas de todo o Israel. O que tu fizestes em oculto com Betseba, eu permitirei que seja feito às claras. As consequências de pecado na vida de quem serve a Deus são danosas, são terríveis.
Deus perdoa o pecado, mas Ele deixa que a gente administre as consequências. Ao fato de Pedro chegar a dizer, em uma de suas cartas, que aquele que comete pecado, depois de receber a graça da revelação do Evangelho, a semelhança deste é como um cachorro que vomita e come o seu próprio vômito, ou de uma porca que foi lavada, limpa, e depois ela volta ao espojador de lama. Assim é o ser humano que conhece a Cristo e opta e escolhe em voltar para o pecado. Pedro diz que o segundo estágio é pior do que o primeiro, porque no primeiro ele não conhecia a graça, o amor, a presença do Espírito. Agora ele conhece e optou, escolheu sair da graça e viver no lamaçal do pecado. É triste. Por isso que nós, ao olharmos para um desviado, a gente não tem que criticá-lo, julgá-lo, nem condená-lo, e nem pregar o Evangelho para ele, porque ele já conhece. Ao desviado ou desviada, a nossa atitude, se amamos e o queremos de volta, sabe qual é? Orar. Quando você vê nas redes sociais gente que você sabe que foi crente, envolvido com pecado, não julgue, não critique, não sinta-se até orgulhoso, olha aí, está vendo aí? Não, ore, diga assim, Deus tenha misericórdia, Senhor. Ele está tão envolvido com o pecado que ele perdeu a graça. Só a oração é capaz de trazer um desviado à presença de Deus. Amém? Então o Salmo 51, ele nos mostra dezenas de facetas que nós precisamos aprender. Mas hoje de manhã eu queria deixar apenas essas. Reconheça, não transfira o seu pecado. Assuma suas falhas diante de Deus. Tem um texto bíblico, que eu não me recordo a referência, que diz assim, compartilhe os seus pecados, uns com os outros. Só que é tão difícil a gente encontrar dentro da igreja alguém que a gente vai sentar e dizer, olha irmão, queria compartilhar isso contigo, essa minha fraqueza. Sabe por quê? Porque você compartilha com um, daqui uma semana, 100 está sabendo de tudo. Porque nós não temos integridade para ouvir uma fragilidade de um irmão, chorar com ele, orar com ele e sepultar no nosso coração aquela fragilidade. E todas as vezes que encontrá-lo sozinho, fala, e aí meu irmão, como é que você está? Estou orando por você, você vai vencer, fique firme. Ah, se nós pudéssemos encontrar pessoas assim dentro da igreja, seria tão bom, né irmão? Gente confiável. Tem marido que nem pode nem contar nada para a mulher, e fragilidades mesmo da alma, e às vezes entra dentro de um lamaçal e não consegue sair. E eu estou falando marido, pode também tem esposas, porque não tem a confiança de compartilhar uma fraqueza, porque a mulher vai estourar, vai gritar, vai não sei o quê, e às vezes vai até acabar o casamento. Não estou falando fraquezas de adultério, estou falando de outras fraquezas, seja na área de desonestidade, seja na área de sensualidade. Não tem, porque não há compreensão. A gente precisa de homens e mulheres confiáveis dentro da igreja. Que a gente um dia possa abrir o coração e receber um abraço, uma oração e dizer assim, a partir de hoje você não está só. Eu vou lutar a sua luta junto com você. Amém? Feche seus olhos que eu quero orar por você. Em muitas situações, muitas pessoas se sentem só. E talvez esse seja um grande perigo da igreja, quando nós nos sentimos só, sem ter para quem recorrer,
nem onde buscar ajuda. Uma das coisas que mais me alegram no ministério é quando um homem ou uma mulher, ou um casal, ou um jovem, seja lá quem for, chega no meu gabinete e abre o seu coração e compartilha de lutas que está enfrentando. E eu não ouso contar nem para minha esposa, não é que eu não confie nela, porque como a confissão foi feita a mim, como pastor e sacerdote, eu acredito que aquela pessoa não quer que aquilo saia do gabinete. E eu só oro e choro, e tem uma coisa que eu sempre digo: a partir de hoje eu vou amar e respeitar muito mais você do que antes desse momento. Porque quando você ousa confiar em mim, para abrir seu coração, eu passo a respeitar, amar e a confiar muito mais em você. E sabe que essa é uma das coisas que nos ajudam a vencer as nossas lutas? É quando a gente compartilha com mais alguém confiável, que a gente vai ter um intercessor em oração e alguém que vai lutar essa batalha junto conosco. Nunca fique só nas suas lutas. Nunca tente lutar só as suas batalhas. Encontre alguém que você tem 1000% de confiança e abra seu coração e peça ajuda e orem juntos, porque Deus vai dar vitória. Pai amado, esta é uma manhã em que nós estamos aprendendo a assumir aquilo que devemos assumir, a colocar diante do teu altar aquilo que precisamos colocar, a crer que o Senhor nunca vai nos condenar se de fato reconhecermos, arrependermos e buscarmos em Ti a misericórdia e a Tua bondade. Teu Filho Jesus disse que não veio julgar o mundo, veio salvar o mundo. O julgamento vai ser em outra etapa, mas enquanto estamos andando na terra, nós temos plena certeza, todos nós, que a nossa natureza carnal, se for alimentada, ela é falha, ela é fraca. É por isso que nós precisamos fortalecer a fé e o homem espiritual, para não entrarmos em tentações e, se entrarmos, não cedermos às tentações. Precisamos de Ti, Senhor. Sozinhos, nenhum de nós vai conseguir se manter de pé e vitorioso, porque a nossa vitória e a nossa permanência em Ti dependemos totalmente do Senhor. Se não for o Senhor, nenhum de nós fica de pé. Se não for o Senhor, nenhum de nós é capaz de vencer nenhuma necessidade, dificuldade. Hoje à noite, hoje de manhã, queremos declarar nossa dependência do Senhor e acreditar que em Ti nós já somos mais do que vencedores, Senhor. As nossas lutas não são só nossas, elas também são do Senhor. Senhor, os gigantes são tão grandes que a gente olha para eles e diz assim: não posso vencê-los. Mas Tu tens a arma certa para acertar no lugar certo e derrubar os gigantes da nossa vida, Senhor. Porque não há impossíveis para Ti. E a Tua palavra diz que tudo também é possível ao que crer. Uma manhã de paz para nós, sem culpa, sem ressentimentos, sem amarras, sem dependências, a não ser a dependência do Senhor. Senhor, nós queremos sair daqui nesta noite não com a mente sobrecarregada, mas nós queremos sair daqui livres, aliviados, seguros, em paz, sabendo quem somos e a quem servimos. E sabendo disso, nós temos certeza que o Senhor fará em nós e através de nós, e continuará fazendo uma grande obra para o louvor da Tua glória. Cada família aqui, ó Deus, abençoe. Aos pequeninos,
Ajude os pais a fazê-los crescer sem trauma, sem medo, mas confiantes e seguros em Deus. Que os pais gastem tempo com seus filhos, ensinando a verdade para eles. Porque quando eles crescerem e nós perdemos o controle das suas decisões, o Senhor continue tendo o controle de suas vidas. E eles nunca se desviem da tua presença, mas sejam melhores do que nós, como cristãos fervorosos do Senhor. Oramos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Hoje às 6h30 nós vamos estar aqui para um culto de celebração. Se você puder, quiser vir e conseguir fazer sua inscrição, venha para a gente adorar a Deus nesse domingo que seria o domingo do carnaval. Para nós é o domingo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e o poder do Espírito Santo seja contigo, com a tua família e com toda a igreja de Deus sobre a terra. Olhe para quem está do seu lado, diga: seja também contigo, hoje, amanhã, para sempre. Deus abençoe, bom almoço e a gente se encontra às 6h30.